E aí, pessoal, tudo bem? O gato tá brincando aqui, estou balançando um pouco aí ó, a câmera. Hoje a gente vai falar, sabe aquela cobertura que você quer fazer transparente? Você não quer perder aquele espaço porque de repente pode chover, vai fazer algum evento, ou até na sua casa, mas você quer continuar a sua recepção, a bagunça, a brincadeira, a festa de aniversário, o evento da sua filha, enfim. Como fazer para fechar e quais são as melhores opções? Hoje você tem o vidro e o policarbonato, né? As variações de vidro e tem o policarbonato. O que é cada um deles, né? As suas variações, como se instala, média de preço aí por região, como é que a gente vai fazer para ser assertivo aí em relação à escolha? Depende do que você vai fazer. Curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente e compartilhar, tá bom? Um grande abraço. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre transparências, não só em constituição às paredes, mas principalmente em relação aos tetos. Materiais hoje disponíveis, tem mais, mas assim, os dois mais utilizados em 98% aí dos casos é o vidro e o policarbonato. Essas coberturas translúcidas assim, são ótimas soluções aí para embelezar os espaços, contribui demais aí para o projeto arquitetônico. Ela, ao mesmo tempo que te conecta aí ao lugar onde você está, principalmente a natureza, que dá é como se você tivesse um quadro dentro do seu projeto. Ela protege você dos intempéries climáticos, né? Então, o aproveitamento da luz natural, claro que isso tem que ser dimensionado. A gente vai falar isso um pouco mais na frente, em relação aí a posição que o seu projeto está em relação ao trajeto do Sol e variação de região para região, né? No Nordeste, a incidência de Sol com certeza é diferente de outras regiões, por exemplo. E outras regiões aí que são mais frias, mas não é o tema principal. Nós vamos falar hoje só sobre os materiais. Esse projeto de coberturas leve aí, ela pode ser, vamos levar em consideração a exposição da radiação solar, tá? É um fator muito importante. A forma de se obter a transparência e luminosidade desejada, sem prejudicar o conforto térmico, tá? Na hora de projetar, a dúvida recai sobre o material, que é o que a gente está como foco aqui nesse vídeo. Então, o vidro laminado ou policarbonato, né? Que são as opções mais utilizadas aí. Mas quais seriam as vantagens e desvantagens de cada um? Eu vou começar pelo policarbonato. Ele é um composto de resina resultante de reação entre derivados de ácido carbônico e o bisfenol. Não vamos falar da parte química, mas eu vou explicar o porquê que eu estou falando disso. Uma das suas vantagens, né, dele ser composto assim, porque em relação ao vidro, ele apresenta uma resistência a impactos de 255 vezes a mais. Então, ele é muito indicado, por exemplo, a edificações que ficam embaixo de árvores, que você não pode remover, ou coisas do tipo, né? E além disso, o policarbonato ele pode ser curvado a frio na própria obra. Isso é um fator interessante, dependendo do projeto que você fez. É mais leve, tá? Ele aceitando aí, portanto, uma estrutura de fixação mais delgada e, consequentemente, mais barata. Então, agora, eu acho como principal desvantagem desse material é o coeficiente de dilatação térmica linear, né? Ele é muito maior do que o do vidro. Então, assim, no caso de suas fixações não sejam bem estudadas e executadas, a cobertura em policarbonato pode apresentar deformações rapidamente. O tempo, pouca gente fala disso, mas o tempo também de durabilidade dele é infinitamente inferior ao do vidro. E isso é muito importante você saber, porque dependendo até do que você tem aí como recepção em relação à sujeira, esse tipo de coisa, ele até amarela um pouco. O vidro já não tem isso. Então vamos passar para o vidro. É um material composto basicamente por areia derretida e componentes que aumentam sua resistência mecânica e química, né, contra os esforços e intempéries. Por apresentar esse maior peso, né, exige uma estrutura de apoio mais reforçada que o policarbonato. Geralmente o pessoal usa o alumínio. A maior vantagem do vidro em relação ao policarbonato como material é a durabilidade, como eu falei aqui na versão anterior das desvantagens do outro material. O vidro apresenta uma maior resistência à abrasão, isso é muito interessante, de forma que sofre menos desgaste devido às intempéries. Inclusive, pouca gente fala disso, mas em relação à limpeza também, é muito mais fácil você limpar o vidro, ele resiste muito mais aos materiais, às composições químicas dos produtos de limpeza.
Além disso, ele apresenta uma maior durabilidade que o policarbonato, infinitamente maior, né, que pode vir a perder aí a transparência e a integridade com o passar dos anos. Aliás, eu não diria que pode, ele vai perder, tá? Ele vai perder. Então, assim, numa conclusão simples, o vidro ainda é a melhor escolha. Falando de preço, tá? Uma média do metro quadrado hoje, eu vou falar da região de São Paulo, é de 110% mais caro o vidro em relação ao policarbonato, ao metro quadrado. O conforto térmico e acústico dessas coberturas, é importante falar sobre isso. E muita gente esquece de pensar do som. Para o projeto de coberturas transparentes é essencial que sejam levadas em consideração essas questões de conforto térmico e acústico. Exemplo, era comum você ver em espaço pessoas cobrirem esse espaço para o uso dele no inverno, aquecia o espaço e aí deixava aquele contato ali com a natureza. Porém, no verão, era mesmo abrindo as laterais, essas portas sendo corrediças, os tetos não eram assim e dependendo da altura que esse vidro tivesse, era um big desconforto ambiental. Diferentemente de paredes envidraçadas que recebem insolação durante um determinado período do dia, as coberturas, a gente falando especificamente das coberturas, elas são constantemente expostas à radiação solar. Então, para evitar o efeito estufa, e realmente se transforma numa estufa, dependendo da altura da região e da quantidade de incidência de sol, esse acúmulo de energia térmica aí no ambiente tem que ser muito bem calculado. Então, tem que se levar em consideração as necessidades do ambiente e a região onde se encontra. Tanto o policarbonato quanto o vidro pode apresentar tratamento refletivo, isso é interessante dizer. Tem tipos diferentes de tratamento que fazem com que isso, mas aí a variação de preço já é muito grande em relação a isso, tá? Essa retenção de infravermelho aí de forma a melhorar o seu desempenho térmico, por exemplo, com relação ao conforto acústico, tem coberturas com vidro que apresentam melhor desempenho, podendo aí reduzir incômodos causados pelos ruídos externos, né? Dependendo da região que você está, tem uma incidência maior de chuva de granizo, por isso faz muito, mas muito barulho. Então, por ser mais pesado que o policarbonato, o vidro como material para coberturas transparentes exige um projeto exatamente sob medida. Quando eu falo exatamente, aí tem que ser milimétrico, tem que ser muito bem executado, para você não ter surpresas aí na hora de executar, da mesma forma que os profissionais que forem ser contratados tem que ser um pessoal experiente aí, credenciado, senão não vai fazer de acordo, vocês vão ter muitos problemas aí com o passar do tempo e com muito pouco tempo inclusive. Onde eu posso usar essas coberturas? A título assim de reduzir muito os exemplos, que são demais, mas eu vou colocar alguns principais. Garagem na entrada da casa, né? Ela acabar com a luminosidade na entrada da sua casa não é nada legal, né? Então a cobertura do vidro te protege da chuva e ainda garante a luminosidade para a sua fachada. Ambiente interno é ecológico, é bonito, é interessante. Você pode usar a luz aí do sol para iluminar numa parte interna da casa, é só fazer o teto desse local em vidro. Além do que a vista que você vai ter do céu, é sensacional. À noite fica incrível, é super aconchegante, deixa a casa incrível. Área externa. Usar em área externa de sua casa, assim, mesmo em dias de chuva, né? É interessante. Coberturas de vidro, você vai garantir a luminosidade natural, não vai perder a vista do céu, como eu falei, eu particularmente gosto muito disso. E para não se tornar uma estufa, exigem as películas de proteção solar. Você investe um pouco mais e faz nesse formato, mantendo ainda a luminosidade. Tem vídeo específico para isso, mas isso é uma outra história. Eu vou fazer um vídeo só falando disso, por que ele consegue proteger mais, etc. Existem muitas películas no mercado, porém as mais usadas são as de proteção UV, né? Falando das películas que refletem o calor, se atrapalha muito a luminosidade. A película leitosa, que deixa o vidro branco, passando um pouco aí de luminosidade. Tem a jateada, que torna a luz difusa. A película fumê, né? Que tem uma função parecida com as lentes de óculos escuros. Essas muito utilizadas aí na parte veicular. O que eu diria assim de dicas de instalação
Tenha seus dados em mãos, sempre. Não tire pedido de vídeo sem antes fazer a medição pessoalmente no local. De preferência, se você não souber fazer, deixa alguém que saiba de verdade fazer isso. Conferir se há como instalar as peças através dos vãos existentes. Verifique também quantas pessoas serão necessárias para fazer essa instalação. Se você tiver você mesmo empreitando isso, não tiver contratado um profissional. Qual maquinário e ferramentas que irá fazer uso, caso você mesmo queira resolver fazer a instalação, entre outros detalhes necessários para o planejamento de um trabalho, que para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou entrar no mérito. Livre de tensão. Os esforços de estrutura não podem ser transmitidos para os vidros. Para isso, o contato entre eles deve ser intermediado por um corpo mais mole, como por exemplo borracha de etileno propileno, aquelas colocadas nos espaços entre os perfis. Uma outra coisa interessante, né, que você deve atentar é a atenção para os sistemas construtivos. Isso muda. Conheça aí de antemão os materiais que compõem o sistema de definição, as folgas para a dilatação do vidro e dos perfis, porque eles de fato dilatam como todo o material. Aço e alumínio, por exemplo, dilatam muito mais que o vidro. Com isso, eles podem esmagar, causando a sua trinca e até sua quebra. Suporte com segurança. É importante certificar-se de que todas as ancoragens mecânicas estão corretas e se há fraturas em pilares ou pontos de fixação dos vidros, porque aí toda a sua estrutura montada vai ficar comprometida por causa dessa base, né, desses suportes. Sem goteira, isso acontece demais, principalmente com pouco tempo de uso. A vedação nas coberturas de vidro é fundamental para garantir preencha todo o perímetro dos vidros com selante sem pressa, evitando o acúmulo de sujeira e de umidade quando o conjunto estiver pronto. Então já decidiu o que você vai usar? Faça tudo com calma. Se você vai tentar fazer, estude muito bem para você não decepcionar, nem causar nenhum prejuízo material e um aborrecimento geral. Se for contratar profissionais, procure pessoas especializadas, gente que de fato tem experiência e não vai fazer com que o seu sonho vire uma dor de cabeça. Gente, um grande abraço, espero encontrar vocês aí no próximo vídeo. Fica com Deus.